Quarto par é o nervo troclear. O oculomotor tem fibra parasimpática. O troclear não, ele só tem fibra somática. E a fibra somática dele vai inervar o músculo oblíquo superior. Tá aqui, ó, oblíquo superior inervado pelo troclear. Então ele também tem uma relação com movimento do globo ocular. Na lesão do nervo troclear ocorre também diplopia e estrabismo. Par craniano trigêmeo. Na origem dele se subdivide em 3 raízes: raiz oftálmica, raiz maxilar e raiz mandibular. Por isso que ele é trigêmeo. A raiz oftálmica do trigêmeo, ela é exclusivamente sensorial. Então ela traz informação dessa região para o sistema nervoso central. Então olha lá, pálpebra superior, do olho, quando cai um cisco no seu olho, aí ó, a raiz oftálmica do trigêmeo. Glândulas lacrimais, cavidade nasal, parte lateral do nariz, da fronte e metade anterior do escalpo. Então isso aqui leva a fibra sensorial dessa região, a raiz oftálmica. A raiz maxilar leva informação dessa região. Então é a mucosa do nariz, partes da faringe, dente superior, lábio superior. Olha que interessante, pálpebra inferior. Então as raízes dos nervos alveolares, que o dentista vai lá e anestesia, se for dente superior, tá aqui, ó. Nervos alveolares vão dar lá na raiz mandibular. Vão ajudar a formar a raiz mandibular. Não só dente, mas também pálpebra inferior e lábio superior. Já a raiz mandibular, cuidado, aqui tem um detalhe. A raiz mandibular, ela tem 2 tipos de axônios. Tem axônios de nervos sensoriais e axônios de nervos motores. Então são 2 tipos de axônios. Os nervos sensoriais traz informação dessa região aqui, ó, 2/3 anteriores da língua. Mas aqui um cuidado, tá? Não é paladar, leva sensações somestésicas. O que são sensações somestésicas? Sensações somestésicas é dor, calor, atrito, coceira, traz informações somestésicas. Então, olha lá, parte sensitiva conduz impulso para o sentido do tato, dor, temperatura e propriocepção. Todas as raízes, raiz oftálmica, raiz maxilar e a raiz mandibular, toda a parte sensorial dela leva essas informações para o sistema nervoso central. Então, tato, dor, temperatura dessa região, raiz oftálmica. Tato, dor, temperatura dessa região, raiz maxilar. Tato, dor e temperatura dessa região, raiz mandibular. Propriocepção, capacidade que você tem de reconhecer o posicionamento do seu corpo, mesmo sem estar olhando para ela. Então você sabe aí, ó, se a sua língua está tocando o palato ou está tocando o assoalho da boca. Você sabe disso porque tem aí a raiz do mandibular levando essa informação sensorial da sua língua. Além disso, leva informação também de dentes inferiores, pele sobre a mandíbula, bochecha aí, mordeu a bochecha, como dói? Aí, raiz mandibular levando essa informação. E também da parte lateral da cabeça e orelha. Os dentes inferiores, os dentistas anestesiam os ramos alveolares, que vão ajudar a formar a raiz mandibular sensorial. Só que o mandibular também tem essa raiz aqui, essa divisão aqui do ramo mandibular, ela é uma divisão motora. Ou seja, se é motora, sai do sistema nervoso central e vai para os músculos estriado esquelético. Então, a raiz mandibular do trigêmeo inerva músculo estriado esquelético, não tem fibra parasimpática, só tem fibras que inervam músculos que nós controlamos conscientemente, que são quem? São os músculos da mastigação. Então você vê bem, o nervo trigêmeo, ele é em grande parte sensorial, sensitivo. Raiz oftálmica, exclusivamente sensitiva. Raiz maxilar, exclusivamente sensitiva. A raiz mandibular tem tanto a parte sensitiva, que leva a informação do sistema nervoso central, quanto a parte motora, no caso somática, que vai inervar músculo estriado esquelético, o músculo da mastigação. É por isso que o trigêmeo, ele não é um nervo nem sensitivo, como o olfatório e o óptico, e nem motor, como o oculomotor e o troclear. Mas ele é um nervo
misto. Misto porque ele tem tanto a parte sensitiva quanto a parte motora. O trigêmeo, a parte sensorial dele tem uma correlação clínica importante, a chamada neuralgia do trigêmeo, também conhecido como tique doloreux. Neuralgia do trigêmeo, algia, dor. É uma dor desencadeada pelo nervo trigêmeo, muitas vezes sem ter uma causa aparente, às vezes não tem lesão nenhuma. Ele começa a disparar impulsos dolorosos para o sistema nervoso central. Isso é chamado de neuralgia do trigêmeo. Às vezes tem que fazer uso de anestésicos locais e até de morfina, tão grande que pode se tornar essa dor. E muitas vezes é desencadeada do nada e também some do nada. As lesões das raízes, se for oftálmica e maxilar, vai diminuir as sensações que chegam no sistema nervoso central, e se for a raiz mandibular, vai perder sensações dessa região e também vai provocar paralisia dos músculos da mastigação. Essa é uma correlação clínica do trigêmeo. Par craniano número 6, também muito facinho, muito parecido com o troclear. Ele é um nervo motor, portanto se origina no sistema nervoso central e vai inervar o músculo reto lateral, o último músculo extrínseco do olho. Então olha lá, o par craniano número 3, o óculo motor, inerva o reto superior, inerva o reto medial, inerva o reto inferior e inerva o oblíquo inferior. O par craniano número 4, o troclear, inerva o oblíquo superior. E o par craniano número 6 inerva o reto lateral. Reto lateral. Olha esse meu olho aqui, ó. Vou movimentar o reto lateral. Olha o que aconteceu com o meu olho, ó. Aí, ó. É o abducente que inervou a musculatura, o reto lateral, e meu olho, ó, se deslocou lateralmente. Se eu peço para você, faz um movimento de abdução do seu braço, ó, abrir, abdução, abrir, e adução, adução, fechar. Portanto, abduzir é deslocar lateralmente, é afastar do plano mediano. Por isso que esse nervo chama abducente, porque ele faz com que o olho, ó, se afaste do plano mediano. Lesão, o olho afetado, ele não vai conseguir se mover lateralmente, e aí o olho vai ficar movimentado medialmente. Correlação clínica aí vai dar estrabismo e diplopia. Aqui um ponto importante. Os pares cranianos número 3, número 4 e número 6, eles têm fibras sensoriais. São fibras que levam informação de propriocepção. Então você sabe para onde o seu olho está se movimentando. Como é que você sabe disso? Porque tem fibras que têm origem nesses músculos e lá dos músculos eles informam o sistema nervoso central como é que está o posicionamento dos seus músculos. E aí você pode falar, professor, mas você falou que o óculo motor é motor, troclear é motor e o par craniano número 6 também é motor. Sim, ele é motor. Porque o detalhe está aqui, ó. Eles têm fibras sensoriais, mas eles são considerados motores, eles não são considerados mistos, porque essas fibras, elas partem dos músculos junto com esses pares, junto com o óculo motor, com o troclear e com o abducente. Mas essas fibras, elas vão se juntar à raiz oftálmica do trigêmeo. Então ela vai chegar lá no sistema nervoso central junto com a raiz oftálmica do trigêmeo. Então eles não podem ser considerados nervos mistos. Eles são motores, porque parte do sistema nervoso central vai inervar os músculos. Tem fibras sensoriais? Tem, mas elas não chegam no encéfalo. Elas se juntam com a raiz oftálmica e aí sim, junto aí da raiz oftálmica, vai chegar no sistema nervoso central. A raiz oftálmica é sensitiva. Legal demais você ter chegado até aqui, mas ó, não fica com dúvida. Coloca aí embaixo que já respondemos. E aqui é o ponto onde temos um pequeno passo para um estudante de fisiologia e um grande passo para o professor que vos fala. Ajuda aí, se inscreva no canal e senta o dedo no joinha. É de graça para você e valioso para mim. Compartilhe este conteúdo com alguém que possa se beneficiar dele. Bora para a próxima aula.